Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre virtudes. A gente acaba falando um pouco, né, no cristianismo, a questão de virtudes. Eu estava lendo esse livro aqui, que ele é escrito por vários autores, mas no caso de hoje eu vou falar um pouco sobre o que o John Inalso escreveu, que ele vai relatar sobre 3 virtudes que são importantes para o cristão, que é a humildade, a paciência e a tolerância. Então, humildade, apesar de os cristãos crerem que o cristianismo é a melhor e talvez a única cosmovisão plausível, é necessário entender que existem diversas e profundas diferenças em torno de questões que são fundamentais da vida. Os cristãos, eles devem ser capazes de exercer a humildade na vida pública porque reconhecem os limites da razão humana. Isso porque são salvos pela fé e não por meio da razão, ações morais ou bondade própria. Por mais que a fé envolva razões, não se tem respostas totalmente racionais para todas as questões, justamente porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver. Então a gente tem que desenvolver essa questão da humildade, né? E tem que entender que a gente não tem resposta para tudo, apesar de a gente ter boas respostas muitas vezes que podem ser impressas com a razão. A fé, muitas vezes, ela abre mão justamente dessa questão racional, né? Ela não abre mão completamente, né? Mas algo que é alcançado pela fé, que não é alcançado pela razão, né? A fé é supra-racional. Quanto à paciência, né, que é a outra virtude que ele vai falar, a paciência ela estimula o ouvir, a compreensão, o questionamento. A paciência nem sempre ela elimina a distância ideológica, provavelmente ela nem vai eliminar, né? Mas a discussão envolve pressupostos muitas vezes opostos. Então, por mais que a gente esteja escutando o outro, e a gente precisa escutar o outro, né? A gente não quer dizer que a gente vai querer mudar a opinião dele, né? A gente tem que ter paciência a respeito disso, né? Cada um vai ter a sua voz para falar da maneira que entende as questões da vida, questões de como a pessoa vive, como ela entende certas questões, né? Então a gente tem que ter essa paciência, né? A gente não pode tentar imprimir o nosso pensamento de maneira unilateral. Entretanto, ouvir atento, a compreensão empática, o questionamento ponderado podem ajudar a nos aproximar, à medida que nos reconhecemos as experiências partilhadas que nos unem e as diferentes experiências que nos dividem. Ser paciente com os outros é um sinal de esperança cristã, porque a nossa esperança não está aqui em tentar convencer essa pessoa racionalmente do que aquilo que a gente acredita, né? Algo que não está restrita a essa realidade, né? A gente entende que o nosso futuro, a nossa esperança final, repousa na promessa do Senhor, né? Haverá uma restauração futura para todas as coisas, né? Então nós não estamos apegados a nenhum tipo de ideologia nesse sentido, né? Não cabe a nós ficar defendendo um lado ou outro de alguma questão ideológica, porque o nosso ideal é um ideal em que a restauração futura ela vai acontecer, né? E isso pertence ao Senhor. Por fim, quanto à tolerância, podemos colocar essa como uma virtude que ela é muito interessante porque por muitas vezes os cristãos são colocados em posições em que são chamados intolerantes, né? De fato, às vezes acontece essa intolerância, mas muitas vezes é que as pessoas querem que nós aceitemos aquilo que é completamente incompatível com a nossa fé. A tolerância ela implica em suportar crenças das quais não compartilhamos, mas não significa aceitar essas crenças ou aprovar essas práticas. Na verdade, a exigência de uma aceitação é uma impossibilidade filosófica. Não há como acolher todas as diferenças, ou as diferentes crenças, porque elas muitas vezes são incompatíveis, né? Podem ser totalmente incompatíveis, parcialmente incompatíveis. Então aqui mora um dos grandes conflitos do cristianismo com outras visões de mundo, né? Porque o cristianismo ele traz para si uma visão que é muito exclusivista quanto à realidade
do Evangelho, a realidade de Cristo, a realidade de Deus na narrativa bíblica. Os cristãos muitas vezes são chamados de intolerantes justamente por isso, porque a gente fala assim, não, essa é a verdade, a gente tem uma verdade e essa verdade ela é absoluta, ela não compete com outras verdades, ela é a verdade. Então muitas vezes falar que existe uma verdade, né, isso confronta as pessoas, né? Mas de fato, algumas coisas dentro da cosmovisão cristã é um erro ou um pecado, né? É uma questão de como nós enxergamos o mundo, né? Não é uma questão de preconceito ou de intolerância, mas como algo que a gente enxerga que seja dessa forma, porque o Senhor assim revelou através das Escrituras. Então é importante que todos tenham voz, né? A esfera pública ela deve estar aberta para que todos possam falar, né? Mas a aceitação irrestrita não é tolerância. O John Inaus, ele afirma, se a nossa cultura é incapaz de formar pessoas que falem tanto com convicção quanto com empatia em meio a diferenças profundas, cabe mais do que nunca à Igreja recorrer a seus recursos teológicos e espirituais para produzir pessoas desse tipo. A vocação cristã deve ser moldada em pessoas cujos pensamentos e ações sejam caracterizados pela fé, pela esperança e pelo amor, e que falem e ajam no mundo com humildade, paciência e tolerância. Então essa fala do Inauso fecha muito bem essa ideia que ele está tentando desenvolver, né? E pensando em Jesus até, a gente vê que o Senhor não apenas nos tolera, mas Ele nos ama, né? Então, quanto à tolerância, a gente deve inclusive buscar o amor quanto a essas pessoas que divergem da gente, né? Não apenas tolerar, mas amar. Foi assim que o mestre, assim, o fez. Valeu, pessoal. Até a próxima.